Está então apresentado o Orçamento do Estado, já lhe demos conta das linhas gerais deste orçamento. A altura agora para falarmos com a nossa convidada, no telejornal, a Ministra das Finanças. Senhora Ministra, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Já ouvimos as linhas gerais deste orçamento, já ouvimos a uma família portuguesa aqui em direto e acho que é uma pergunta e uma preocupação geral a todos os portugueses, porque é que a sobretaxa do IRS não pode ser reduzida já e fica dependente de tantas variáveis até 2016. Ou seja, se o Governo acredita que essas variáveis se vão concretizar, por que não fazer esse corte no IRS já agora? Em primeiro lugar, a concretização dessa devolução do IRS depende também muito do comportamento de todos nós. É muito importante continuar a alargar a base. Se todos pagarmos os impostos que devemos pagar, cada um de nós poderá pagar menos. Portanto, esta medida, do ponto de vista do combate à fraude e à evasão fiscais, é também uma medida muito importante e depende do comportamento dos cidadãos. E aquilo que o Governo apresentou é um orçamento de muita responsabilidade. Os últimos 3 anos foram muito difíceis. É fundamental podermos ficar abaixo da meta de 3% do PIB no próximo ano. Isso representa um pilar importantíssimo na nossa credibilidade, nas condições de financiamento do país, que depois se refletem na vida dos cidadãos e do dia-a-dia. O que nós dizemos é que, alcançado este objetivo em 2015, se houver uma receita fiscal adicional, que até pode vir do crescimento económico, mas também do combate à fraude e à evasão, nós devolvê-la-emos aos contribuintes sob a forma de sobretaxa do IRS e não vamos utilizá-la para aumentar a despesa. Mas se isso fosse feito agora, e acreditando que a economia vai melhorar, que o combate à evasão fiscal vai ter sucesso, não poderia ser também um estímulo à economia? Por um lado, era um alívio para os portugueses, por outro lado, a economia poderia beneficiar com isso. Volta a insistir, porque não agora? Porque poderia pôr em causa as metas e, ao pôr em causa as metas, poderia pôr em causa muito do trabalho que nós já conseguimos. E apesar de nós notarmos efeitos significativos na economia, apesar de vermos a taxa de desemprego a descer, o processo exige ainda a continuação de esforço e a persistência. Se nós, neste último ano da legislatura, aquele em que devemos alcançar um déficit que fica abaixo dos 3% do PIB, cedêssemos à tentação de pôr essas metas em risco, na verdade os portugueses não beneficiariam nada, antes pelo contrário. Nós tivemos ao longo destes últimos anos a prova de que não cumprir as metas e não fazer aquilo que é preciso acaba por se tornar sempre num sacrifício muito mais pesado para as pessoas. Então isso quer dizer que acredita que vai ser também muito difícil conseguir cumprir essas metas para devolver esse dinheiro aos portugueses eventualmente em 2016, ou seja, crescer a economia e ao mesmo tempo combater mais a evasão fiscal? Eu isso acredito que não será difícil quando olhamos para aquilo que nós já conseguimos nestes últimos anos. Os efeitos da combate à fraude e evasão fiscal, com as diversas medidas que o Governo tomou, têm sido muitíssimo marcados. A economia também tem vindo a ganhar dinamismo, em grande parte até pelo consumo interno, pela melhoria do emprego. Nós temos um conjunto de medidas que vão aumentar o rendimento das famílias, o rendimento dos pensionistas, porque desaparece a contribuição extraordinária de solidariedade para a maior parte das pensões, o rendimento dos trabalhadores do setor público, porque há uma reposição de 20% do salário face àquilo que está em vigor. Mas a maioria dos portugueses continua a ter uma carga fiscal muito grande. Não, e é uma questão de fé. Senhora Ministra, olhando para isso, é por uma questão de fé. Esperar que em 2016 ou até 2016 possam receber parte ou a totalidade desta sobretaxa. Não pode ser só uma questão de fé. Temos de todos de atuar nesse sentido e temos todos de contribuir para isso. O que eu pretendo dizer é que a experiência dos últimos anos, a evolução da receita face àquilo que era estimado em cada ano, mostra que há uma clara possibilidade de se excederem as metas e de se reverter a favor dos contribuintes. Nós precisamos de cumprir as metas, mas não queremos apropriar-nos de mais do que aquilo que é necessário para cumprir as metas para este ano. Mas para além dessas variáveis, que é o crescimento da economia, portanto as receitas do IRS e do IVA, há também o combate à evasão fiscal. É fazer depender dos incumpridores, serem apanhados ou não também, o benefício de quem cumpre o orçamento, de quem cumpre os impostos, de quem paga os impostos. Ou seja, só se os incumpridores forem apanhados e as receitas forem significativas, é que quem cumpre os impostos pode receber o que tem direito. Mas repare que isso é sempre... parece uma injustiça, não é? Mas é que isso é sempre assim. Em qualquer sociedade, quanto maior for a percentagem de agentes económicos que não cumprem as suas obrigações fiscais, maior é a carga para aqueles que cumprem. O que nós estamos a dizer é que com os instrumentos que pusemos em prática e com a colaboração dos portugueses que estão de facto a mudar o seu comportamento, é possível alargar esta base, haver muito menos incumpridores e se reverter em primeira linha para aqueles que cumprem naturalmente. Há também a dúvida de saber se o próximo governo
vai ou não cumprir esse desígnio. Isto é, estamos a falar para 2016. Imagino que tudo corre bem e que em 2016 é possível dar parte ou totalidade daquilo a que os portugueses têm direito. Não quer dizer que o próximo governo cumpra isso. Repare que esta regra é uma regra que fica inscrita no orçamento para 2015, que vai ser aprovado, vai ser, enfim, discutido e depois aprovado na Assembleia da República. Aquilo que é a liquidação de IRS em cada ano é sempre determinado pelo orçamento do ano anterior. Portanto, um próximo governo, seja qual for a formação que tiver, se não alterar o orçamento para 2015, em 2016 limita-se a cumprir aquilo que ficou estipulado na lei este ano. Não será uma questão de opção. A opção, eventualmente, seria de mudar a lei ainda este ano. Mas custa-me acreditar que qualquer governo não entenda que, havendo condições para devolver uma parte do imposto pago às famílias, que isso não deva ser feito. Sobretudo porque nós estabelecemos um patamar de receita que é suficiente para cumprir as metas, aquilo que houver a mais não deve ser canalizado para despesa, deve ser devolvido às pessoas. Também está a prever um déficit de 2,7% e não 2,5%. Eu pergunto-lhe, a meta é ficar abaixo dos 3%, claro que Bruxelas não queria tanto, queria menos. Eu pergunto-lhe se já vai infringir aquilo que Bruxelas determinou, porque é que não se pode ter um déficit mais perto dos 3% e desagravar a carga fiscal sobre os portugueses? Não seria possível ir além dos dois, ir aos 3%, por exemplo? A questão não se coloca verdadeiramente nesses termos. Tem muito a ver com aquilo que é melhor para o país e que é melhor para o nosso futuro. E para os portugueses também, não é? Para o país, para os portugueses. Naturalmente, o país interessa pelos portugueses. Sem portugueses, o país claro, não tem relevância. Mas aquilo que é melhor para nós é, de facto, que este processo de consolidação avance e, se fosse possível, sem sacrifícios adicionais, em vez de 2,7%, termos 2%, seria ótimo, seria fantástico. Se pudéssemos ter um excedente, melhor ainda. O que nós temos é de balancear, quando tomamos as decisões, entre aquilo que são as medidas que podem ser mais difíceis, entre o não aliviar da carga fiscal e entre a importância de continuar o processo de consolidação. E é um exercício de equilíbrio. Aquilo que o Governo, depois de ponderar cuidadosamente, entende, é que estes 2,7% são um equilíbrio adequado. Permite-nos ficar significativamente abaixo dos 3%, que é um sinal muito importante de que os sacrifícios valem a pena e de que a credibilidade não vai ser perdida, mas não se justificaria ainda assim pedir um contributo adicional sob a forma de impostos para chegar aos 2,5%. É uma solução de compromisso e de equilíbrio, mas não é melhor para as pessoas ter um déficit mais alto. É um cenário diferente, é um déficit até aos 3%. Mas um déficit mais alto não é melhor para as pessoas e não é melhor para o país, porque poderia significar menos impostos. Poderia significar menos impostos, mas também significa menos redução de dívida e mais encargos para o futuro. E é todo esse equilíbrio que tem de ser procurado. Encontrar uma solução que seja o melhor possível dentro das restrições que decorrem da muito pesada herança que o país tem, de uma dívida muito elevada e que terá de ser reduzida para a frente e que, enfim, ainda pesa muito. Permita-me aqui utilizar a expressão do Primeiro-Ministro há poucos dias. Isso não é também um fanatismo orçamental? Querer que o orçamento bata certo, independentemente dos custos que isso vai ter? Não é de todo independentemente dos custos que isso vai ter. Se fosse independentemente dos custos que isso vai ter, nós teríamos feito um orçamento para 2,5%, para cumprir a meta, sem nos preocuparmos quais são as medidas. Precisamente porque os orçamentos não podem ser decididos independentemente dos custos, é que, tudo ponderado, o Governo entendeu que não se justificava um aumento adicional de impostos para chegar aos 2,5%, que 2,7% permite cumprir as metas essenciais, é uma evolução, um progresso fundamental para o país, que vai ter resultados positivos e vai dar frutos também nos próximos anos na continuação deste caminho. Também aí falta outra variável, que é saber se Bruxelas ou não aceita este déficit que Portugal vai apresentar e se Bruxelas disser não. Que argumentos fortes, há pouco penso na conferência de imprensa disse que havia argumentos fortes, que argumentos fortes é que vai utilizar para Bruxelas para dizer é 2,7% e não 2,5%? Esta meta de 2,5% é uma meta que tinha sido fixada no início do verão de 2013, quando revimos as metas para 2013, 2014 e 2015. E tinha um conjunto de pressupostos. Quando apresentámos o documento de estratégia orçamental em abril, avançámos com um conjunto de medidas que permitiriam confortavelmente atingir a meta dos 2,5%. Aquilo que aconteceu, entretanto, nomeadamente as decisões do Tribunal Constitucional, que reverteram algumas das medidas que o Governo tinha decidido, acabou por tornar este objetivo mais difícil. E aquilo que nós demonstramos é que não é falta de vontade, não é falta de determinação,
não é falta da ação efetiva do Governo, nem da continuação do caminho da consolidação orçamental, são circunstâncias alheias à nossa vontade, incluindo a alteração estatística, que tornou o nosso exercício ainda mais difícil, mas naquilo que está nas mãos do Governo e naquilo que é realmente importante para uma trajetória das contas, para uma evolução do déficit da dívida num prazo mais longo, que esta meta cumpre esse objetivo e estamos convencidos que esses argumentos são fortes. Sra. Ministra, fala aí dos equilíbrios que têm que ser tomados e que têm que ser medidos quando se está a fazer um orçamento. Há quem diga que este orçamento ajuda as empresas com uma descida do IRC, já se viu o esforço que foi feito para chegar agora aos 21%, mas não tem o mesmo peso e a mesma medida para o IRS e para as famílias, ou seja, beneficia as empresas e não beneficia as famílias. Como é que responde a essa falta de equilíbrio? A opção do Governo, quando começou a reforma da fiscalidade pela reforma do IRC, foi claramente explicada na altura, porque o que nós precisamos é de um crescimento que seja sustentado e para isso precisamos de investimento, porque as empresas criam emprego, ajudam na procura, criam emprego, criam riqueza e permitem às famílias ter maior rendimento e com esse maior rendimento agregado também reduzir a carga fiscal. É uma questão de prioridades, não havendo disponibilidade orçamental em nenhum cenário razoável para descer todos os impostos ao mesmo tempo, o que entendemos é que o efeito mais a prazo para todos os portugueses é mais positivo se começarmos com o lado das empresas, porque precisamos de estimular o investimento. O consumo só por si, se destinar a comprar bens que são importados do estrangeiro, não cria emprego e não cria riqueza em Portugal. Portanto, nós precisamos de criar condições para que haja mais produção em Portugal, para que haja mais criação de emprego em Portugal e continuaremos com certeza a comprar bens importados. Não faz sentido pensar que compramos tudo cá. Mas tem de haver mais produção em Portugal, mais criação de riqueza, sob pena desse crescimento, se for só à custa daquilo que vamos comprar lá fora, não é sustentável. Mas acha que ajuda as empresas com uma redução de IRC para 21%? Há pouco ouvimos as empresas a dizer que com a fiscalidade verde receiam que se por um lado recebem com o IRC, por outro lado lhes é retirado e agravado com a fiscalidade verde que as vai onerar com mais impostos. A fiscalidade verde, como aliás a reforma do IRS, é um tema que ainda vai ser discutido em Conselho de Ministros e todos esses elementos terão de ser tidos em consideração e terão de ser devidamente ponderados. A fiscalidade verde tem como principal objetivo orientar os comportamentos das empresas no sentido de uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental, que é uma responsabilidade fundamental que todos os governos têm hoje em dia, mas no conjunto dos impostos nós não teremos um aumento da carga fiscal. Isto não significa que alguns agentes não possam, em termos comparativos, ficar relativamente melhor ou relativamente pior. Em qualquer caso, haverá uma ponderação muito cuidada sobre esse impacto sobre as empresas, mas no contexto do IRC, o que é mais importante destacar é a previsibilidade fiscal. Temos uma reforma, a Comissão de Acompanhamento da Reforma recomendou que se prosseguisse este caminho de redução da taxa e é importante para as empresas saberem que podem contar que esse compromisso será honrado. Sra. Ministra, também há pouco na apresentação do Orçamento de Estado foi referido que novos tetos máximos para as prestações não contributivas e que o Governo pretende uma poupança de 100 milhões de euros. Isto quer dizer o quê? Ou seja, que limites são estes e de que forma é que eles podem onerar pessoas que já de si têm uma situação tão difícil e já agora, porque agora e não o ano passado, em que a situação era tão mais complicada do que hoje? A situação que nós temos com as prestações sociais, há um conjunto de prestações sociais que são não contributivas e eu realço aqui, não estamos a falar do subsídio de desemprego, não estamos a falar das pensões, estamos a falar, social de inserção, por exemplo, do rendimento social do desemprego, tipo de prestações que não dependem da contribuição que cada um deu individualmente. Fazemos, Essas prestações, frequentemente, ou há casos, ou pode haver casos, em que uma determinada família, um determinado indivíduo, com o acumular dessas prestações, acaba por ter um rendimento superior a alguém que trabalha e paga impostos. Isso configura uma situação de injustiça social. O que nós pretendemos fazer com esta medida é estabelecer um limite razoável, precisamente pela comparação daquilo que é um valor médio de remuneração para um trabalhador não qualificado, para que não haja uma injustiça relativa e um desincentivo ao trabalho. Se as pessoas conseguirem ter maior rendimento com um conjunto de prestações sociais, que é aquele que oferem por trabalhar, isso é um desincentivo ao trabalho, não é positivo nem para as pessoas nem para o país. Portanto, é introduzir
disciplina, porque como os recursos são escassos, é importante que eles sejam bem utilizados para poderem de facto chegar a quem mais precisa. Sra. Ministra, temos que terminar, mas às vezes importa ouvir as pessoas que se cruzam connosco na rua e hoje estavam todas à espera, muitas delas, que este fosse um orçamento já diferente dos orçamentos da Troika. Muitos dizem que afinal a Troika já não está cá, mas este orçamento continua a ser um orçamento da Troika muito restritivo e com muitas dificuldades para os portugueses. Este orçamento é muito menos difícil que os anteriores, ou seja, as medidas que pesam sobre os portugueses são menores do que eram no passado, nos pensionistas, nos trabalhadores do setor público, com o aumento do salário mínimo, com a atualização das pensões mínimas sociais e rurais, há de facto muitos portugueses que verão o seu rendimento melhorado. Mas muitos outros que também não. Se olharmos para o setor privado... No setor privado temos também o aumento do emprego, a redução da taxa de desemprego, que é claramente um elemento que apoia... Esperamos, e é a continuação daquilo que tem vindo a acontecer. O ponto é que, de facto, a questão não é tanto se a Troika impõe ou a Troika não impõe, a questão é aquilo que é importante que Portugal continue a fazer, porque nós não estamos preocupados apenas com 2015, nós temos de nos preocupar com o que vai acontecer depois, para nós que estamos a trabalhar, para os nossos filhos que vão chegar ao mercado de trabalho, para os nossos pais e avós que ainda recebam pensões, e temos de ter de facto uma atitude de responsabilidade. É o melhor orçamento possível neste equilíbrio difícil entre preservar credibilidade, continuar no caminho certo e aliviar tanto quanto possível as condições dos portugueses. É mais uma etapa de um caminho que terá de continuar para a frente, mas é bem melhor do que os anteriores. Sra. Ministra, muito obrigado e boa noite para si. Obrigada.